Oi, pessoal, bom dia. Aqui é a professora Pamela Vec de Geografia e eu tô gravando esse videozinho para vocês, para apresentar a vocês o tema da nossa aula de hoje. Hoje é sábado letivo e nós resolvemos trabalhar um tema amplo e que pode ser abordado de diversas maneiras. O tema é resiliência. Para trazer para a nossa realidade, nós vamos falar um pouquinho sobre resiliência, pandemia e geografia. Então, começamos com uma frase, né, que faz parte aí da nossa vida e que cabe muito bem no momento que nós estamos passando. Resiliência na pandemia. Se a vida te der limões, faça uma limonada bem gelada, beba e melhore a imunidade. Ou seja, temos que aprender, né, a lidar da melhor maneira possível com os problemas, tirar lições, crescer quanto ser humano, né? E aprender com as situações difíceis. Então, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Uma grande pandemia provocada aí pelo Covid-19, e nós estamos cheios de dúvidas e incertezas, né? Em termos de saúde, política, economia. Vários são os setores que foram afetados e que estão também afetando diretamente ou indiretamente na vida de cada um de nós. Só que nós temos, por outro lado, uma capacidade de lidar com essas situações e lutarmos pela nossa sobrevivência. Essa habilidade ela precisa ser cada vez mais trabalhada e desenvolvida em todos nós, em todos os seres humanos, para que nós possamos lidar melhor com essas situações adversas. Essa habilidade é justamente o nosso assunto de hoje, a resiliência. Então, quando a gente ouve falar, né, nós estamos vivendo um período de pandemia, como que a gente pode abordar isso na geografia? Eu fiquei pensando essa semana, né, o que eu poderia falar para vocês, e assim, eu acho que a gente poderia ficar horas discutindo como abordar a pandemia na geografia, né? Nós estamos vivendo um momento histórico muito importante. A última grande pandemia que ocorreu foi a gripe espanhola, né, no início aí do século XX, e agora nós estamos vivendo um momento muito importante que vai ficar marcado na história da humanidade. Esse momento novo, ele apresenta muitos desafios, tanto no setor da saúde, né, testando remédios, a vacina que foi elaborada em tempo recorde, né, ainda sendo aprimorada e muita coisa ainda vai acontecer, eu acho que ainda vai melhorar nesse sentido, mas nós já tivemos aí, né, um grande avanço que foi essa chegada da vacina, assim, num tempo tão curto quando se fala em elaboração de vacina. Junto com a crise da saúde mundial, no sistema de saúde, veio também a crise econômica, porque o fato do distanciamento social, o fato da gente ter que manter o isolamento social, ele afetou diretamente a economia mundial, local, né, em todos os níveis aí, em todas as escalas. Além disso, nós temos que relacionar essa disseminação do vírus com o período que nós vivemos de globalização, né? Como que um vírus aí que apareceu lá na China, ele conseguiu viajar o mundo todo e se transformar aí nessa grande pandemia vivenciada por nós? Também é uma questão geográfica. Além dos dados e gráficos que aparecem diariamente relacionando, né, o ambiente, a faixa etária, os contaminados, os mortos, quais as faixas etárias estão sendo mais atingidas, quais níveis da população são mais atingidos, isso tudo pode ser abordado e trabalhado na geografia. A questão da desigualdade social, a questão de como controlar um vírus, né, vivendo numa casa minúscula, numa ocupação aí subnormal, numa favela.
Então, tudo isso pode ser pensado e trabalhado nas nossas aulas de geografia. Mas nós estamos aqui para tratar da resiliência como tema central, né? Então, o que a gente tem que entender? Nós temos que entender que a pandemia ela gerou uma instabilidade nos mercados internacionais e nacionais, né? Ela agravou aí o momento que já não era muito bom, né, em termos econômicos. Ela causou e vem causando aí desemprego, diminuição na carga horária de trabalho e consequente diminuição dos salários. Muitas notícias negativas na TV a todo momento, né? São dados aí que nós não gostaríamos de ver ou de saber, mas que estão acontecendo. Fake news, disseminação muito grande de notícias falsas, notícias inverídicas, notícias que não têm fontes confiáveis, disputas políticas, né? Em meio aí à crise no setor da saúde, não só no Brasil, mas em muitos países do mundo. Nós estamos falando aqui da nossa realidade, que é onde a gente entende melhor, porque a gente vivencia isso, mas isso não acontece só no Brasil. Por quê? Porque a pandemia ela atingiu o mundo todo, modificando as nossas rotinas e influenciando a vida das pessoas de diferentes maneiras. Então, nós precisamos partir desse princípio para tentar entender um pouco melhor como relacionar a pandemia, a geografia e a resiliência aí nesse momento. Né? E a geografia nesse contexto? Como que a gente pode, né, pensar a ciência geográfica no momento de pandemia? A geografia é o estudo do espaço produzido pela relação do homem com o meio. Essa relação, gente, do homem com o meio mudou muito de 2020 para cá, né? Nós estamos aí num relacionamento cada vez mais virtual. O nosso modo de relacionar com as pessoas vem mudando também. Nós temos aí uma escola que é remota, um ensino remoto. Nós temos aí muitos pedidos de delivery, compra pela internet. Então, nós tivemos que desenvolver novas habilidades e mudar muitos hábitos durante essa pandemia, tá? Por meio da geografia, nós podemos identificar vários fatores que concorrem para a deflagração e dispersão da pandemia, é o que nós estávamos falando antes, né? Do período de globalização, do nosso momento e da nossa sociedade atual. Entre eles, podemos destacar calcular pontos de origem, epicentros, fazer análises locais, regionais e globais, tanto da situação atual quanto do impacto e as previsões aí, né, de como que vai ficar o desfecho dessa pandemia. A geografia ajuda, colabora nesse sentido. Então, voltando aí ao nosso assunto central, como enfrentar esse momento? Com resiliência, empatia, tolerância, responsabilidade, criatividade e fé. Nós estamos, né, enfrentando uma situação nova. E isso exige o que nós chamamos de inteligência emocional. Quando a gente vai estudar para falar isso aqui para vocês, o que a gente percebe é que é o momento de crescer, é o momento de desenvolver a nossa habilidade, né? Várias habilidades, na verdade. Paciência, criatividade, solidariedade. Nós temos que desenvolver a empatia, que é o colocar-se no lugar do outro, né? Essa palavra é tão falada e, ao mesmo tempo, a gente não consegue entender e pôr em prática, a gente só vê o nosso lado. Deixar de lado esse egoísmo, esse individualismo e pensar no coletivo, no bem-estar coletivo, no bem-estar social e aí na sobrevivência, né? Da sociedade, da coletividade. Nós precisamos desenvolver o nosso senso, né? Tanto o nosso senso crítico, como enfrentar essa pandemia com uma maneira mais racional, pensando no problema, tentando
solucionar ou pelo menos minimizar os efeitos negativos desse problema. Então, é aí que mora a chave para a gente fazer a limonada com o limão que a vida nos trouxe, né? Que esse período histórico nos trouxe. Nós temos que tentar aprimorar qualidades, habilidades, para que possamos sair dessa situação mais maduros, mais fortes, né? Com uma capacidade maior de tomar decisões certas, de enfrentar nossos problemas. E isso depende muito de cada um de nós. Cada um de nós precisa fazer a sua parte e tentar se desenvolver como pessoa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse momento exige disciplina, esse momento exige autonomia por parte dos alunos, responsabilidade, né? Exige que vocês saibam, principalmente o ensino médio. Vocês precisam saber realmente o que vocês querem. Vocês precisam entender que é hora de aproveitar o momento e tentar tirar o proveito disso, né? Hoje nós temos a facilidade da internet que ajuda muito na propagação aí do saber. Tanto que facilita muito que aconteça esse ensino remoto. A gente tem que entender que se essa pandemia acontecesse em outro momento histórico, alguns anos atrás, nós não teríamos essa possibilidade, né, de fazermos lives, de estarmos juntos aí em tempo real, mesmo que seja online, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta e veio para nos ajudar a passar por esse momento. Nós não temos a presença física, mas nós temos as redes sociais, nós temos os grupos de estudo, nós temos vários canais relacionados à educação e que podem nos ajudar a continuar, né, esse caminho de aprendizagem, mesmo fora da escola física. Nada substitui a nossa escola, o nosso contato em sala de aula, né? Tá mais do que provado que o ensino em sala de aula, ele é muito importante, não só para o desenvolvimento intelectual, mas também social e mental do indivíduo, mas no momento nós precisamos ter a consciência do que nós estamos enfrentando e tentar passar por isso da melhor maneira possível. Para isso, eu trouxe aqui uma fábula, né? Vocês sabem que as fábulas são tipos de texto que nos trazem aí uma moral, que nos trazem um ensinamento. E aí, a fábula da samambaia e do bambu, eu vou deixar para vocês lerem, porque o vídeo já está ficando muito extenso. Eu vou deixar para vocês lerem nos slides, tudo vai ser postado, né? Vocês vão ler com calma, é muito legal, vocês vão gostar. E depois de ler a fábula, vocês vão assistir, aí vocês vão ouvir, na verdade, a música da Tribo da Periferia, que se chama Resiliência. E aí, enquanto vocês escutam a música, eu vou presentear vocês com algumas atividades para a gente encerrar aí a nossa aula, né? Vocês vão escrever aí no caderno de vocês, com base no que nós estamos aí, no que eu estou apresentando para vocês. E vocês estão pensando na cabecinha de vocês aí enquanto escutam a professora falar. Vocês vão elaborar respostas para essas questões, copiar a pergunta e responder no caderno. Eu vou gerar o link para vocês postarem, tá bom? As respostas. E aí, nós vamos, assim, já praticando a nossa resiliência, né? Num sábado, e nós aí exercitando a resiliência, tendo aula, aprendendo mais. E com certeza sairemos, assim, mais fortes e mais humanizados dessa situação, tá bom? Quando você ajuda alguém a atravessar o rio transportando-o em seu barco, você também chega a outra margem. O que significa isso? Nós precisamos de exercitar a nossa solidariedade. Nós precisamos de união nesse momento, né? Se cada um fizer a sua parte, todos nós chegaremos a outra margem,
né? No meu entender, o ser humano tem duas saídas para enfrentar o trágico da existência: o sonho e o riso. Aí um recado importante do Ariano Suassuna, né? Esse grande brasileiro, né? Esse grande escritor brasileiro. E ele fala muito bem, porque nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder o bom humor, nós não podemos perder a vontade de viver, seguir em frente, fazer planos. E para isso a gente tem que manter aí a cabeça erguida, a cabeça boa no lugar, com esperança de que isso está passando e dias melhores virão para todos nós na nossa sala de aula, do jeito que a gente mais gosta. Enquanto isso, nós vamos nos dedicando aí ao ensino remoto, à conexão escola, aos PETs, com muito empenho. É isso que nós esperamos de vocês e é isso que nós estamos tentando fazer também, tá bom? Então, a mensagem final é: exercitando a resiliência, sairemos dessa pandemia mais fortes, humanizados e evoluídos. Não permita que o comodismo, o medo e os obstáculos governem o seu caminho. Se proteja e proteja os outros. Faça a sua parte e siga em frente. Um beijo para vocês, ótimo final de semana, tá? Obrigada pela atenção. Façam as atividades. Um beijo, qualquer dúvida me chamem no privado.